Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última conversa sobre introdução à economia. Desde a última conversa a gente tem falado sobre economia internacional e agora a gente entra no tópico taxa de câmbio, que certamente esta é uma variável que vocês conhecem, vários de vocês certamente já inclusive a tocaram, a usaram quando viajaram para o exterior, quando compraram alguma coisa do exterior. E hoje o nosso objetivo, falando de economia internacional e especificamente de taxa de câmbio, é entender o que é essa taxa de câmbio, essa tal coisa, e também entender como é que ela é definida. Tá? A gente brinca muito em economia que taxa de câmbio é uma coisa muito imprevisível, ela serve para humilhar economistas, né? Porque normalmente ela sempre termina um ano, por exemplo, ou um mês inclusive, um valor, uma taxa bem diferente daquela que era prevista anteriormente. Tá? Então a gente vai aqui conversar sobre os fatores, né, que fazem com que a taxa de câmbio seja determinada, mas isso daqui não quer dizer que vocês passarão a ser capazes de definir qual será, de prever uma determinada taxa de câmbio, porque isso é imprevisível. Tá? Vamos lá, o que é taxa de câmbio? Né? Se a gente vai falar dessa coisa, taxa de câmbio, vamos entender o que ela é. Taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda nacional em termos de outra moeda nacional, ou de forma mais simples, é o preço. Tá? Então, taxa de câmbio é preço pelo qual duas moedas nacionais são trocadas. Por exemplo, no caso brasileiro, tá? A gente chama a taxa de câmbio de E minúsculo, tá? Porque a convenção é a gente referir a taxa de câmbio na sigla em inglês exchange, tá? Porque exchange rate é a taxa de câmbio e este E aqui, ó, é aquilo que a gente usa como símbolo da taxa de câmbio. Para a gente no Brasil, a taxa de câmbio ela é sempre referenciada em dólar, porque o dólar é a moeda estrangeira mais importante para o nosso país. Tá? E não é exclusividade do nosso país, o dólar é a moeda mais importante, tá, para a maior parte do mundo. Mais ou menos 75% das transações que são feitas ao redor do mundo de bens, serviço, renda e capital são feitas em dólar. Então, a taxa de câmbio, ter o dólar como referência no Brasil, é uma coisa que nós estamos habituados, e se vocês saírem por aí ao redor do mundo, vocês verão que o dólar é também a taxa importante em vários outros países. Por exemplo, algum país europeu muito perto da zona do euro, o euro talvez seja a taxa de câmbio mais relevante. Mas o que a gente mais vai observar, sem sombra nenhuma de dúvida, é o dólar como a taxa de câmbio mais relevante dos países ao redor do mundo. Quando nós colocamos essa relação aqui, eu vou reescrevê-la, vejam, nós estamos dizendo que a taxa de câmbio, né, é entre o real e o dólar. Para ser claro, mais fácil fazer a conta, a gente especifica, convenciona quantos reais são necessários para se comprar um dólar. Então, quando a gente está falando da taxa de câmbio, por exemplo, no Brasil, vou olhar agora aqui quanto que ela está, ela está alguma coisa próximo de a taxa de câmbio comercial 5,10. Isso significa que nós precisamos 5,10 BRL, Brasil Liquidity, tá? Para comprar um United States Dollar, tudo bem? Então assim é como tecnicamente a gente, não tecnicamente, mas convencionalmente é como a gente, por exemplo, no mercado financeiro, vai referir à taxa de câmbio. Mas isso daqui é mais facilmente observado se a gente simplesmente falar o seguinte: 5,10 reais é o que eu preciso para comprar um dólar, tudo bem? A gente normalmente apresenta esse preço aqui simplesmente falando a taxa de câmbio fechou em 5,10, que significa que a moeda que eu vou precisar, 5,10 reais para comprar um dólar. E vejam, eu estou trocando uma moeda nacional, o real, por uma moeda nacional, o dólar. Tudo bem? Então isso daqui é a taxa de câmbio. É claro que se vocês quiserem, vocês ao invés de colocar referência, tá, no denominador o dólar, vocês podem colocar 50 centavos de dólar ou 2 dólares,
Tá? A grande questão é que isso vai dificultar a conta, mas tem gente que gosta de coisa difícil, então segue a vida. Tá? Eu gosto de coisa simples, pragmática, de forma que vou fazer, como todo mundo em geral faz, tá? Considerar uma unidade da moeda estrangeira como sendo a referência. A gente poderia colocar aqui também, por exemplo, litro da gasolina, né? Aqui em São Paulo, onde eu moro, está mais ou menos 5,20. E aí é a taxa de câmbio de R$ 5,20 para 1 litro de combustível. É a mesma coisa, é o preço, tá, do litro de gasolina. Eu botei combustível aqui, tá, sem querer, mas é o litro da gasolina. Então, vejam, a taxa de câmbio ser o preço de duas moedas nacionais, tá, o preço de troca dessas duas moedas nacionais, é como nós estamos acostumados a observar preços em geral. Tá? Então, basicamente, se a gente vê uma taxa de câmbio anunciada a 5,10, significa que é o valor que eu preciso para comprar $1. Tudo bem? Assim como 5,20 é o valor que eu preciso em reais para comprar 1 litro de combustível. Percebam, portanto, que a gente está falando de preço, taxa de câmbio. O preço é o preço da moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Isso vale para o Brasil e vale para qualquer outro país. E aí, grande questão é, onde se define a taxa de câmbio? Bem, a taxa de câmbio se define naquilo que nós chamamos de mercado cambial. Permitam-nos colocar, tá, uma legenda, permitam-me colocar uma legenda aqui e dizer para vocês que QS dólar é a oferta de dólar, tudo bem? Então, o S é de supply, é como na economia nós chamamos oferta. E nessa legendinha, permitam-me colocar aqui QD dólar, que significa a demanda por dólar. Tudo bem? Vejam, né, que QS dólar vai significar oferta. Então, aqui no mercado cambial, a gente tem um lado que é oferta, enquanto que QD dólar significa demanda, tá? E aqui, ó, vou passar aqui por cima para nos dar espaço, nós temos no mercado cambial um lado da demanda por dólar. Vai ser esse confronto de oferta versus demanda que vai definir quem, tá? Esse confronto aqui entre pessoas querendo comprar o dólar e pessoas querendo vender dólar define a taxa de câmbio. Portanto, é o confronto entre oferta e demanda por dólar que define o E, a nossa taxa de câmbio. Então, esse valor aqui, ó, de 5,10 foi definido por um confronto de oferta e demanda por dólar, tá? Demanda por dólar, oferta de dólar, mas como eu concordei com demanda por dólar, oferta e demanda por dólar, que fazem com que, tá, a taxa de câmbio seja aquela que ela for. Tudo bem? Então vamos lá, porque aqui, vejam, isso daqui é falar relativamente o óbvio, mas o que é importante é a gente tentar entender quem oferta dólar, tá? Então, quem é que faz oferta de dólar? São vários agentes. Por exemplo, exportador. Como assim? Ó, exportador vende a coisa dele lá no exterior ou vende a coisa dela lá no exterior e recebe em dólar. Daí traz o dólar para o Brasil, precisa trocar esse dólar para poder fazer com que o trabalhador, a conta de luz, o imposto sejam pagos. E tudo isso é pago em real. Então, o exportador, a exportadora, eles, tá, transferem o dólar que eles têm na mão para reais. E quando eles fazem essa transferência, tá, eles estão ofertando dólar. Estão falando, olha, eu estou querendo real, então estou vendendo dólar. Tudo bem? Um turista estrangeiro, quando vem para o Brasil, tá, ele ou ela traz na mão a moeda que possui. Tá? Então vão trazer em sua grande parte dólar, porque é a moeda mais fácil de ser trocada no Brasil. O euro também é bem fácil, tá? Mas, em geral, o turista estrangeiro vai trazer moeda estrangeira para o Brasil e vai fazer a conversão dessa moeda estrangeira para o real, está ofertando dólar. Mais do que isso, o investidor estrangeiro. Tá? O investidor estrangeiro, ele vai investir no Brasil e ele vai vir com dólar na mão. E daí, para ele poder comprar uma empresa no Brasil, para ele poder abrir uma empresa no Brasil, para ele comprar um título público no Brasil, ele vai ter que transferir o dólar que ele tem na mão para reais. Então, ele vai ofertar esse dólar no mercado cambial. Tá? A gente pode pensar a mesma coisa, um credor estrangeiro.
Então, um banco vai emprestar para uma empresa brasileira, tá? E esse banco vai emprestar em dólar. Daí a empresa brasileira toma esse dólar e transfere isso para reais. Tudo bem? Então vejam, a lógica que está aqui colocada é que as entradas de dólar no Brasil, elas ofertam dólar para o país. E isso pode ser, inclusive, um vendedor, uma vendedora brasileira, mas que está vendendo no resto do mundo e está recebendo em dólar e transfere isso para reais para poder pagar, por exemplo, seus funcionários. Desta forma acontece a oferta de dólar, tudo bem? Portanto, o que a gente tem do outro lado, né? Só basicamente a gente pensar o contrário. Quem é que demanda dólar, né? Quem demanda dólar? Importador. Se vocês precisam comprar alguma coisa do exterior, vocês vão ter que demandar dólar para poder pagar essa coisa no exterior. Aí vocês vão me falar, Fábio, nunca fiz isso, canso de comprar nas lojas de internet no exterior, nunca comprei o dólar. Tá? Eu vou falar, beleza, vocês nunca compraram, mas o cartão de crédito que vocês usam para fazer essas compras, ele faz esse serviço por vocês e cobra para isso. Tá? Mas é o jeito mais fácil, é o jeito mais simples que tem de fato para fazer essas compras. Então, quando a gente vai e paga uma fatura de cartão de crédito, inclusive faz uma compra em débito do exterior, é o banco, a operadora do cartão, que vai fazer essa transferência do real, que é a moeda que a gente tem, para o dólar por nós. A gente vai pagar uma taxinha para isso acontecer. Mas necessariamente, se a gente está importando, a gente está demandando moeda estrangeira e 90% do comércio exterior brasileiro é feito em dólar, então a gente vai necessariamente passar pelo dólar em algum momento. Tá? Pode até ser que a gente não passe. Tá? A gente, sei lá, tem euros, consegue fazer uma conversão direto para euros para comprar da Europa, tudo bem. Mas vejam, isso daqui ainda é uma taxa de câmbio entre o real e o euro, tá? E funciona exatamente da mesma forma. Só estou usando o dólar porque ele é a moeda mais importante para nós aqui no Brasil, a moeda estrangeira mais importante. Mas o raciocínio vale exatamente igual para qualquer outra moeda, tudo bem? Mas a nossa referência é o dólar, só referência porque é a mais importante, tudo bem? Mas vocês podem pensar para as outras moedas igualmente. Turista aqui, nós, então turista nacional. Quando a gente vai para o exterior, quando a gente vai, tá, sei lá, para Las Vegas, esquecer da vida e jogar nos cassinos, a gente vai ter que levar dólar na mão. Tá? Então, para a gente poder levar esse dólar, a gente vai ter que pegar o real que tem aqui e demandar dólar. Falar, olha, eu tenho real na mão, vai na casa de câmbio, que é uma grande emissária do Banco Central, para a gente não precisar ir lá no Banco Central pedir dólar, a gente pede na casa de câmbio, pede nos bancos que são concessionários do Banco Central para transacionar câmbio conosco. Então a gente vai lá e fala, tem um real, me passa aí $1, tá? Então a gente compra dólar, a gente fez um câmbio, a gente demandou o dólar na mão, tudo bem? A gente até pode deixar para fazer isso lá no exterior também, levar o real e tentar trocar por dólar lá, mas tenhamos certeza, o real não é tão conversível assim no mundo, ele pode ser aqui nos países da América do Sul, mas se a gente estiver lá fora e quiser trocar real por outra moeda, não vai ser tão simples assim, porque o real não é uma moeda tão líquida, ou seja, ela não é uma moeda que circula tanto no mundo, tá? Mas de todo modo, se a gente é turista e está saindo do Brasil, a gente está demandando dólar. O investidor nacional no exterior, idem, tá? Então, o investidor nacional no exterior, ele tem dólar na mão, ele tem real na mão, e para ele poder investir no resto do mundo, ele vai precisar de dólar, então ele demanda dólar. E o credor nacional no mundo, idem. Tá? O credor nacional no exterior é a pessoa que tem muitos reais na mão, tem tantos reais que consegue emprestar esses reais ao redor do mundo para quem estiver tomando dívida. Tá? Essa pessoa tem real na mão, ela vai trocar esse real por dólar, ela está demandando dólar. Tudo bem? E a gente tem um agente aqui que é o Banco Central. Vou colocar Banco Central porque ele é a autoridade cambial brasileira. Tá? Então eu vou colocar, mas o Banco Central não vai numa direção, ele vai nas duas. Ele tanto oferta quanto demanda dólar. Ele oferta dólar de vez em quando para colocar dólar em circulação e fazer com que o preço da moeda estrangeira, do dólar, se comporte bem, como ele demanda dólar de vez em quando para formar reservas internacionais. Como o Banco Central, a autoridade cambial brasileira, ele vai atuar no mercado de câmbio para poder fazer com que o mercado flutue menos, a gente já fala sobre isso, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, ele vai andar nas duas direções, tudo bem? Porque ele está fazendo política cambial, e a política cambial precisa cuidar de oferta e demanda, tá? Mas congela isso um pouquinho, a gente já vai entrar nessa discussão, mas antes de entrar nessa discussão, vamos voltar para o que importa aqui. Esse conjunto aqui, de
ofertantes de câmbio e esse conjunto aqui de demandantes de câmbio fazem, tá? Ou melhor, estes conjuntos fazem, ou este conjunto de ofertante e este conjunto de demandante faz, aqui é uma concordância, tá? Ele faz acontecer oferta e demanda, e esse confronto, como a gente viu ali em cima, define a taxa de câmbio. Então, serão, tá? Todos estes grupos aqui, todos estes agentes, travou a língua, todos estes agentes dentro dos grupos que vão estar o dia inteiro no mercado cambial, tá? Demandando e ofertando moeda estrangeira, trocando-a, tá? Pela moeda nacional, e eis o mercado de câmbio e eis a taxa de câmbio. E aí nós temos o seguinte: se a oferta, tá, de dólar, tudo aqui a gente está falando dólar para ficar mais fácil, for maior do que a demanda por dólar no Brasil, o que vai acontecer com a taxa de câmbio? Tá? A taxa de câmbio ela vai valorizar, tudo bem? Vamos pegar isso daqui, e deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, olha, se a oferta por dólar, a oferta de dólar no Brasil é maior do que a demanda por dólar, a gente valoriza a taxa de câmbio. Quando a gente fala valorizar a taxa de câmbio, para o que estamos olhando? Para o real, que é a nossa moeda referência em termos de compra, de poder de compra, é o que a gente vai usar para comprar o dólar. Quando a taxa de câmbio valoriza, significa que eu preciso de menos reais para comprar um dólar. O real valorizou. Então, quando a gente fala que a taxa de câmbio valorizou, apreciou, poderia ser outro nome, tá? Quando a gente fala que a taxa de câmbio apreciou, significa que o real ganhou preço ou ganhou valor contra o dólar. Quando a demanda por dólar é maior do que a oferta de dólar no Brasil, vai acontecer o contrário. Quem vai ganhar valor daí é o dólar. E se é o dólar que ganha valor, a gente tem uma desvalorização ou uma depreciação cambial, o que significa que o real, a nossa moeda na mão, a nossa moeda poder de compra, tá? O real ele perdeu o valor diante do dólar. Eu ia colocar uma setinha aqui, mas a setinha pode ser complicada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a seta e vou explicar. Eu preciso de mais reais para comprar um dólar, tudo bem? Porque isso daqui pode parecer que o real ganhou valor, não é isso que eu quero dizer. Por isso que aumentar, diminuir, crescer, baixar, não são palavras que eu gosto de usar para taxa de câmbio. Eu gosto de usar valorizar, apreciar, desvalorizar, depreciar. E setinha também pode ser confusa aqui. Neste caso específico que eu coloquei, eu estou dizendo que eu preciso de mais reais para comprar um dólar. Logo, o real perdeu preço, perdeu valor diante do dólar, porque sempre no Brasil eu vou olhar para o real para dizer se valorizou ou desvalorizou, porque o dólar está marcado com uma unidade que é a referência de preço da moeda estrangeira na moeda nacional. Então, quando a moeda brasileira desvaloriza, significa que a gente teve desvalorização da taxa de câmbio. Se a moeda nacional valorizou em relação ao dólar, eu preciso de menos reais para comprar um dólar, a gente tem uma valorização ou apreciação cambial. Isso tudo é definido pelo confronto de ofertantes e demandantes de dólar no mercado cambial e assim se define a taxa de câmbio. Então, quando vocês forem analisar taxa de câmbio, vocês vão precisar olhar para todos esses conjuntos aqui e chutar qual é que vai prevalecer naquele dia, naquele mês, e assim vocês podem dar uma inferência se vocês esperam uma apreciação ou uma depreciação da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Tudo bem? Vamos lá, falei para vocês que a gente falaria um pouquinho do Banco Central, né? E a gente fala do Banco Central agora porque o Banco Central ele é a autoridade que vai fazer regime cambial. Regime cambial ou política cambial é como a gente tenta em um país influenciar ou controlar a taxa de câmbio, né? E aí, para a gente poder influenciar ou controlar a taxa de câmbio, a gente coloca um regime cambial em vigor. E o que é regime cambial? É o conjunto de regras, de leis, de normativas
e das instituições ou da instituição que lidam com o câmbio no Brasil. Por exemplo, no Brasil é o Banco Central. O Banco Central é a autoridade cambial brasileira. E aí o Banco Central baixa uma série de portarias normativas para falar como é que o mercado de câmbio pode funcionar, como é que os agentes podem demandar moeda estrangeira, vender sua moeda nacional. É claro que também o Ministério da Fazenda pode ajudar nesse sentido com deliberação de leis. É claro que o Congresso pode definir leis relativas ao mercado de câmbio no Brasil, inclusive agora, pouco tempo atrás, a gente está conversando aqui em agosto de 2022, há pouco tempo atrás, o Brasil mudou o seu marco regulatório do câmbio com uma lei aprovada no Congresso, porque era uma lei mais geral e aí é o Congresso que faz a lei. Mas independente disso, quando essa lei é definida, são regras, tá, que passarão a legislar a maneira pela qual essa coisa aqui, ó, o mercado de câmbio, funciona no país. Tá? E aí, no caso brasileiro, a instituição é o BCB, que vai fazer valer, tá, e fiscalizar e ter o poder de policiar o cumprimento das regras sobre câmbio no Brasil. Então, regras e instituição, tá, no caso brasileiro, no singular, porque é só o BCB, mas outros países podem ter mais de uma instituição. Então, regras e instituição Banco Central definem o regime cambial no Brasil. E esses regimes cambiais podem ser vários, tá? Podem ser vários formatos pelos quais um país lida com o câmbio. Nós veremos os 4 principais aqui nesse exato instante, mas no final das contas nós temos mais ou menos 12 regimes de câmbio. Tá? O regime de câmbio primeiro que a gente vê é o regime de câmbio fixo. Nesse regime de câmbio, tá, a taxa de câmbio entre o real e a moeda estrangeira, ela vou colocar um traço aqui, ó, na nossa legenda, traço é constância. Então, o regime de câmbio fixo estabelece valor, por exemplo, R$1 para $1, e a partir do momento em que se anunciou o regime de câmbio fixo e o patamar da taxa de câmbio, ele foi estabelecido pela autoridade cambial, essa autoridade cambial vai ter o tempo todo que controlar oferta e demanda por moeda estrangeira no mercado cambial. Por quê? Porque se o preço, taxa de câmbio, foi marcado, depois o Banco Central marcou-o, ele não vai tirar férias e dormir. Não é só o Banco Central anunciar que a taxa de câmbio é 1 para 1, que a taxa de câmbio fica em 1 para 1. Afinal de contas, a gente sabe que são oferta e demanda por moeda estrangeira que definem a taxa de câmbio. Então, se nós anunciamos um preço de R$1 para $1, a gente vai ter que controlar, tá, a oferta e a demanda para garantir que elas fiquem em quê? No valor do preço estabelecido, 1 para 1, nesse caso, nosso exemplo arbitrário aqui. Tá? Desse jeito, percebam, se a gente, tá, fixa a taxa de câmbio e a gente fixa o preço de uma coisa que não é nossa, tá? O dólar não é nosso, ele é dos Estados Unidos, ele é produzido lá. Tá? Dessa forma, percebam que a gente vai precisar ter essa coisa que a gente não produz, a bem de usar essa coisa para controlar o preço dessa coisa. Tá? Então, por quê? Porque, basicamente, o que eu disse é, se o câmbio é fixo, o preço da moeda estrangeira é determinado e ele está estabelecido. Mas se o preço de alguma coisa está estabelecido, a gente vai precisar controlar as quantidades demandadas e ofertadas dessa coisa para manter o preço onde a gente estabeleceu. Se é uma coisa que a gente não produz, como dólar, a gente vai precisar ter na mão o quê? Reserva internacional. Então, o país, ele usa a reserva internacional, tá, para poder controlar tanto a oferta, aqui ó, reserva internacional, tanto oferta como demanda, e ele usa da seguinte forma: se por um acaso, né, só para dar um exemplo para vocês, se por um acaso a oferta de dólar foi maior do que a demanda naquele dia, essa oferta excedente aqui, quem vai comprar é o Banco Central. Se em determinado momento a demanda foi maior do que a oferta, o Banco Central pega o dólar que ele antes comprou e agora vende. Tá? Então ele vai entrar aqui, ó, tá? Melhor, ele vai entrar na oferta. Tá? Então o Banco Central ele pega a oferta que ele antes comprou e oferta isso daqui para poder fazer com que o preço da taxa de câmbio fique no patamar que ele estabeleceu. Então, repetindo para vocês, se a gente está na primeira situação, em que a oferta é maior do que a demanda, o Banco Central compra essa oferta. No fundo, ele demanda a oferta excedente. Se a gente está no segundo caso, tá, em que a oferta
é menor do que a demanda, o Banco Central aumenta a oferta. Como é que ele aumenta a oferta de dólar? Ele pega a reserva internacional e vende no mercado cambial. Tudo bem? Por isso que eu falei para vocês que o Banco Central atua, tá, nos dois caminhos. Ele oferta e demanda dependendo do que for o regime cambial do país. Mas no regime de câmbio fixo, o Banco Central atua no mercado de câmbio o dia inteiro, porque ele precisa garantir que oferta e demanda se encontrem naquele ponto específico que é o preço determinado por ele para a taxa de câmbio. A taxa de câmbio flutuante é o avesso disso. Tá? Na taxa de câmbio flutuante, o mercado define sozinho, o câmbio. Tá? Então, o câmbio flutuante é o mercado flutuante sozinho, o mercado cambial sozinho, flutuando, oferta e demanda que vai definir o preço, e o câmbio daí vai poder flutuar, tá? De acordo com o que foram as condições de oferta e demanda no mercado. Tudo bem? Bandas cambiais. Bandas cambiais, eles se aproximam, tá, do câmbio fixo, mas aqui, ao invés de nós colocarmos, por exemplo, 1 para 1, a gente vai dizer que o câmbio vai ficar, tá, entre, por exemplo, 90 centavos. Então a taxa de câmbio vai ficar entre 90 centavos e ela vai ficar também até, sei lá, 1,20. Tá? Então a taxa de câmbio ela vai poder flutuar entre 90 centavos e 1,20, tudo bem? Aí vocês pensam, não, mas para que vai dar essa variação? Bem, essa variação é importante porque enquanto a taxa de câmbio estiver definida pelo mercado entre 90 centavos e 1,20, isso significa que o Banco Central não atua. Tá? Enquanto nós tivermos o mercado colocando a taxa de câmbio dentro daquilo que foi a banda é o quê? Intervalo, conjunto, espaço, amostra, tá? Quanto a taxa de câmbio estiver nessa amostra, o Banco Central não atua. Agora, se a taxa de câmbio chegar nos extremos, né, aí o Banco Central atua. Ele vai atuar ofertando e demandando a depender do extremo que tiver. Se for no extremo de desvalorização, o valor maior, tá, isso significa que o Banco Central vai entrar ofertando o dólar, porque assim ele vai fazer o dólar baixar. Se o extremo que a banda for atingida for o extremo de valorização, ou seja, se o câmbio estiver muito barato, tá, muito baixo, tá, eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar para simplificar. Se o câmbio estiver chegando lá nos 90 centavos, daí o Banco Central entra comprando dólar. Daí ele começa a demandar dólar para subir o preço do dólar para ficar no range, no espaço, na banda estabelecida. De todo jeito, em relação ao câmbio fixo, o Banco Central ganha um espaço de atuação. E é isso que a banda cambial oferece, um espaço, alguma flexibilidade maior para a nossa autoridade cambial intervir, tá, no mercado de câmbio. No câmbio fixo ele intervém o dia inteiro. Tá? Agora, no câmbio com banda, com espaço de variação, ele tem alguma margem de manobra para deixar o mercado definir. Quando o mercado chegar nos limites da banda, o Banco Central atua. Flutuação suja, que é o que vigora no Brasil e no mundo inteiro, tá? É um regime em que o mercado define a taxa de câmbio pero no mucho. Tá? O que quer dizer com isso? O Banco Central, no regime de câmbio flutuante, ele não anuncia se ele vai intervir ou não, ele não anuncia qual é o alvo que ele tem de taxa de câmbio, se é que ele tem alvo, tá, fixo de taxa de câmbio, ele deixa o mercado ir definindo a taxa de câmbio, mas quando necessário, quando seus interesses pedem, necessitam, ele intervém daí no mercado de câmbio para poder fazer com que, por exemplo, flutuações do mercado de câmbio diminuam, para fazer com que uma eventual escalada do dólar contra o real seja arrefecida, seja controlada. Então, na flutuação suja, o sujo aqui quer dizer o seguinte, o mercado vai atuar, mas o Banco Central não vai ficar só olhando, ele não vai deixar tudo de barato, ele vai ficar ali, tá, e vai atuar de alguma forma de acordo com o que for necessário para ele atingir determinados interesses que o importam. Por exemplo, o Banco Central, no momento atual que a gente vive, o dólar está 5,10, como a gente falou. Tá? Se o dólar começasse a subir por alguma razão e batesse 5,50, vamos só supor, o Banco Central interviria, tá? Interviria aqui no mercado de câmbio para fazer o seguinte, olha, vamos tentar colocar um teto para essa subida do dólar, tá? Mas ele, veja, teoricamente, nosso regime não é de câmbio em bandas, não é de câmbio fixo, nosso regime, teoricamente, é de câmbio flutuante. Mas se o Banco Central faz intervenções, isso significa que nós temos um flutuante que não é bem flutuante, por isso que é uma flutuação suja. E a razão da flutuação, o momento da flutuação,
também não é assim declarado de forma prévia, não é antecipado pelo Banco Central. Ele vai, vira e mexe, entrar no mercado, vai ali, dá um pedala Robson e volta, tá? Vai embora, vai tentar fazer com que de alguma forma o câmbio tenha modulações no seu movimento. É claro que desse jeito, né, se o Banco Central aqui no 5,50 ele entrou, ele está avisando, de certa forma, para o mercado que esse é o preço limite que ele vai tolerar para a moeda estrangeira. Tá? Por exemplo, no caso brasileiro hoje, ao fazer isso, ele está mirando inflação. Tá? Uma inflação que está aí resistente, está acima de 10%, e a gente, nesse sentido, né, teria um Banco Central tentando influenciar a inflação via taxa de câmbio, porque quando a taxa de câmbio cai, o custo de produção de várias coisas cai, isso faz a produção ficar mais barata, segura preço. Tudo bem? Então vejam, a flutuação suja é isso, é essa coisa que não é tão acordada, ela é cheia de acordos implícitos ou tácitos, que é aquela coisa que você olha e entende. É isso daqui que significa a flutuação suja. Tudo bem? Vamos lá, nossa última parte da conversa, só para a gente sintetizar. Na conversa passada a gente falou dessa coisa aqui, balanço de pagamentos, e agora que a gente entrou com câmbio na história, tá? A gente pode conversar sobre o que é que define, em última instância, o balanço de pagamentos de um país, ou seja, o que faz um saldo do balanço de pagamentos, nosso amigo BP, ser um saldo positivo e um saldo negativo. Para a gente poder falar sobre isso, né, a gente separa a balança de pagamentos do país, ou o balanço de pagamentos do país, em duas partes. Tá? Aquela que lida com trocas de bens e serviços, tá? Que é basicamente quando a gente olha para o lado real do balanço de pagamentos, e o outro lado é a tal conta capital e financeira, que diz respeito mais a fluxos financeiros, tá? Tanto financeiros efetivamente, quanto produtivos, tá? Investimento direto no país, investimento direto externo, que vão gerar capacidade produtiva. A gente sabe que aqui na conta de capital e financeira, na conta financeira sobretudo, entram investimentos, tá? E a gente sabe que esses investimentos sairão na conta de renda das transações correntes. A gente viu isso na última conversa. Então, essas contas são ligadas, tudo bem? Quando a gente está, portanto, olhando o resultado do balanço de pagamentos pela balança comercial e de serviços, pela conta capital e financeira, aqui na conta capital e financeira a gente já está colocando a conta de renda, tudo bem? Então o balanço está completo aqui, porque vocês já sabem que na conta capital e financeira tem a contrapartida da conta de renda. Entra pela capital e financeira, sai pela conta de renda e vice-versa. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente olha para a balança comercial e de serviços, pessoal, o que define o saldo dela no final das contas? Bem, câmbio, tá? 1, 2, 3, 4, 5 não é hierarquia, são elementos. Então a gente está só marcando os elementos, não está hierarquizando, que é mais ou menos importante aqui. Câmbio faz com que a gente compre mais no resto do mundo ou venda mais para o resto do mundo. Quando o câmbio está muito desvalorizado, vocês agora já sabem o que é câmbio desvalorizado, a gente tende a vender mais para o resto do mundo. Quando o câmbio está muito valorizado, a gente compra do resto do mundo porque está mais barato comprar dólar, logo está mais barato comprar qualquer coisa em dólar. Quando o câmbio está desvalorizado, está caro comprar dólar e daí é caro comprar qualquer coisa no exterior. Mas quem estiver no exterior compra muita coisa com o dólar na mão, porque o real está desvalorizado em relação ao dólar. Então o dólar tem valor em relação ao real, logo eu compro qualquer coisa mais barato se eu tenho moeda estrangeira na mão, eu vou exportar mais se eu sou brasileiro. Tudo bem? Competitividade, ou seja, se a gente produz bem, se a gente faz bem feita a nossa produção, ela é mais barata, e se ela é mais barata, daí nós temos, portanto, maior chance de vender para o resto do mundo e de ganhar na balança comercial e de serviços. Renda interna e renda externa. Tá? Se a renda do país é baixa, a gente vai importar menos. Se a renda do país é menor do que a renda do mundo, o mundo compra mais da gente. Se a nossa renda é muito alta, a gente tende a importar mais. Tá? Se a nossa renda é muito equivalente à renda do mundo, a gente vai ter um equilíbrio daí. Então só lembre, quanto mais renda a gente tem, mais a gente importa. Quanto mais renda o mundo ou os nossos parceiros comerciais tem, mais a gente exporta, tudo bem? Protecionismo, aqui é imediato, né? Se a gente faz proteção demais, a gente está inibindo importação, isso já vai ditar o resultado da balança comercial e de serviços. Se a gente é um país mais aberto para os fluxos internacionais de comércio, significa que mais bens e serviços do resto do mundo entrarão e sairão do país. Por fim, preços internos e externos, né? Preço interno e externo mais câmbio
gera aquilo que a gente chama de câmbio real. Tá? Então vejam, se eu posso estar com a taxa de câmbio desvalorizada, o que tenderia a fazer com que o Brasil exportasse mais. Mas se os preços no Brasil são muito altos, isso significa que mesmo com o câmbio desvalorizado, a pessoa no exterior vai ter que despender mais para comprar no Brasil. Tá? Então não basta só olhar a taxa de câmbio, a gente tem que olhar a taxa de câmbio e os preços do país. Tudo bem? Eu posso ter uma taxa de câmbio desvalorizada brasileiro, então dólar está caro para comprar, logo tudo que é cotado em dólar está mais caro. Mas se os preços que eu estou olhando em dólar são muito mais baratos do que os preços no Brasil, isso significa que mesmo com a taxa de câmbio desestimulando, compensa eu comprar, porque o preço do produto que eu quero ver, que eu quero comprar lá fora, é mais barato do que o preço dele aqui dentro. Então nem o câmbio desestimula. A taxa de câmbio real é a que a gente tem que olhar efetivamente quando a gente vai falar de resultado de balança comercial e de serviço, porque não é só o dólar que importa, tá? Não é só o câmbio que importa, é o câmbio e o preço do produto que a gente está entendendo comprar lá fora. Então, aquilo que a gente está com a intenção de comprar, se tiver com um preço mais barato lá fora, a gente pega, olha, faz a conta com o câmbio e se no final das contas for mais barato, mesmo com um câmbio muito desvalorizado, comprar esse produto, a gente o compra. Então, preço interno e preço externo, essa relação de preço relativo entre preço doméstico e preço estrangeiro, também influencia o resultado final do que eu compro de bens e serviços no meu país vis-à-vis o resto do mundo. Então, a balança comercial e de serviços, as duas são por esses 5 itens definidos o seu saldo e, no final das contas, o balanço de pagamentos ainda precisará somar aquilo que vem da conta capital e financeira, e aqui nós temos 2 grandes determinantes. Por um lado, expectativas futuras. Se um país tem uma expectativa de subir juro, o capital financeiro vai entrar aqui dentro. Se o país tem expectativa de crescer, investimento produtivo entra aqui dentro. Tá? Entrar aqui dentro é pleonasmo, só estou sendo didático. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, uma perspectiva de o país ter boa dinâmica econômica, capital vai vir aqui para dentro. Tá? Ele vai entrar no país porque ele vai olhar e falar, não, ali dentro do Brasil, nós venderemos mais e nós conseguiremos, portanto, ter lucro. A expectativa é boa, o capital estrangeiro vem para cá e investe. Tá? Se o capital estrangeiro olha para o país como um todo e vê uma estabilidade econômica, vê a chance de fazer bons negócios, ele vai entrar. Então a expectativa importa muito para definir o fluxo de investimento do país. É claro que depois sai pela conta de renda, mas sai uma parte, tá, do ganho daquilo que foi investido. O que foi investido em geral vai ficar aqui no país, a não ser que as condições do país mudem drasticamente. Parênteses, o Brasil é ótimo para fazer mudanças drásticas nas suas condições, ele muda a cada semana. Tá? Outra coisa que vai definir a conta capital e financeira é a diferença de juros interno e externo. O que eu quero dizer com isso? Se o juro do Brasil é maior do que o juro médio mundial, entra capital no Brasil. Tá? Se o juro do Brasil é menor do que o juro médio mundial, o mundo está pagando mais. Então, sai capital do Brasil para ganhar esse valor, tá, lá fora da taxa de juros, porque a nossa não está pagando o que o mundo está pagando. Então vejam, né, o mundo é sempre uma coisa que trava a relação conosco aqui no Brasil. E destes 2 resultados, da balança comercial e da conta capital e financeira, surge o saldo do BP. É claro que a gente pode ter, por exemplo, uma balança comercial de serviços positiva e uma conta, tá, capital e financeira negativa. É claro que a gente pode ter ambas as contas positivas. E é claro, tá, que a gente também pode, em determinados momentos, ter ambas as contas negativas. Mas se a gente tem ambas as contas negativas, o país está perdendo reserva internacional e daqui a pouco ele não tem mais dólar, tá, dentro do país. E se ele não tem mais dólar dentro do país, isso significa, em última instância, que ele não vai conseguir mais fazer transações com o resto do mundo. Então essa história aqui de ambos negativos, se isso durar muito, tá, o país logo ele acaba ficando sem capacidade de transacionar com o mundo, ele entra numa crise cambial ou num estrangulamento externo, numa restrição externa, e aí a situação complica absurdamente, porque nessas condições a taxa de câmbio normalmente explode. Tá? A Argentina normalmente passa por isso. Então, no final das contas, o que é importante, tá, é o país conseguir sempre balancear alguma das suas 2 contas como positiva, melhor ainda se ele conseguir ambas. O problema é que a gente vive num planeta só, a gente não troca com outros planetas. Então é impossível todos os países, tá, desse planeta Terra terem, por exemplo, superávit comercial.
tá? Porque se todos têm superávit comercial, precisaria ter outro planeta, tá, no mundo tendo déficit conosco. Afinal de contas, nada na economia flutua. Portanto, não é possível alguém ter superávit sem alguém ter déficit. Logo, tá, o que a gente vai perceber é um conjunto ok de países tendo superávit, mas um conjunto grande de países tendo déficit, tá? Então aqui nessa conta, na conta da balança comercial e de serviço, o que a gente vai ver no mundo é essa quase carinha aqui, vários países, tá, tendo déficit, vários países tendo superávit. E ao redor do mundo, né, a conta capital e financeira, ela vai tender a ficar navegando por países que tiverem melhores expectativas futuras e bons diferenciais de juros, tá? Por isso que quando um país tem um saldo negativo muito grande na balança comercial, a taxa de câmbio tende a desvalorizar, a taxa de juros sobe e desse jeito, tá? Quando a taxa de juros sobe, dólar acaba entrando pela conta capital e financeira porque o diferencial de juro interno em relação à externa é positivo, ou seja, a gente paga mais do que o mundo. E desse jeito o dólar entra por aqui justamente para compensar a saída da conta comercial e de serviço. Logo, tende a ter um equilíbrio, tá, da conta financeira fechando, tá, o saldo negativo da conta comercial, tá, do balanço de pagamentos. Agora, isso daqui não é nem obrigatório, não é nem automático e nem vai acontecer ao longo de todo o tempo. Tá? Por fim, países ricos daí, Estados Unidos, Alemanha, China, esses países têm superávites em ambas as contas, o que só faz com que eles, já ganhadores na cena internacional, continuem a ser ganhadores. Isso aqui é um ciclo, tá, virtuoso para eles, para o resto do mundo nem tanto. Tudo bem? É isso, pessoal. Aqui a gente falou sobre várias coisas. Espero que tenham, né, compreendido aquilo que nós conversamos. Espero também que tenham gostado desse curso de Introdução à Economia. Ele termina aqui falando sobre câmbio, sobre setor externo, sobre economia internacional, tá? E desse jeito vocês, ao longo dessas várias aulas, né, tiveram uma perspectiva desde o que é economia, passando por microeconomia, que é o estudo da economia a partir dos indivíduos, viram um conjunto grande, né, 5 temas de macroeconomia que cobrem praticamente todas as discussões mais relevantes da macro e, por fim, terminam em economia internacional, falando tanto do balanço de pagamentos, que é digamos, a síntese, o sumário das trocas que um país faz com o resto do mundo, quanto por aquilo que normalmente as pessoas têm muito interesse, que é a taxa de câmbio, que encerra essa nossa conversa de introdução à economia. Um beijo, espero que tenham gostado, espero que saiam, né, desses vídeos com um pouquinho mais de economia na cabeça do que aquilo que vocês tinham antes de começar a assisti-los. Um grande beijo.